graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Neste começo de 2025, nós deixamos uma mensagem com uma declaração para este ano. 2025, o ano da oportunidade para o verdadeiro arrependimento. E expressávamos ao Senhor a gratidão do nosso coração em poder confiar na riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, paciência, aguardando o verdadeiro arrependimento, para que possamos estar juntamente com Ele nas moradas celestiais. Quando chegue o dia da sua ira e do verdadeiro e justo juízo de Deus sobre todos os que estamos sobre esta terra, ou já estivemos algum dia. E hoje nós queremos começar uma série de estudos onde nós vamos trabalhar um pouco sobre este tema. Por que Deus necessita que nós estejamos arrependidos, busquemos a sua graça, o seu favor e principalmente nós possamos viver uma vida justa e por fé. E nós vamos ao texto de Romanos, no capítulo 1, o versículo 1, Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui é importante que você entenda que ele está se apresentando e dizendo características para que fique claro a posição dele no reino de Deus. Primeiramente, ele diz que ele é um servo de Jesus. Depois ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo. Um apóstolo, como já falamos em outras oportunidades, não é tanto um status para alguém como um nível eclesiástico, mas principalmente é para que entendamos que existe uma missão para as pessoas que chegam a conhecer a graça de Jesus. E é o apostolado, ser enviado para levar esta boa notícia que recebeu. E finalmente ele diz que ele foi separado para o Evangelho. O que é este Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é a grande boa notícia de que existe salvação para a situação de pecado e de escravidão que eu me encontro. E isto é a posição que ele então se coloca. Mas ele segue dizendo do versículo 2 em adiante, ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui ele diz que este Evangelho foi prometido por Deus através dos profetas pelas Sagradas Escrituras e que ele tomou a forma de homem através da descendência de Davi, foi chamado Filho de Davi. Porém, pela ressurreição dos mortos, ele foi seriado, confirmado como Filho de Deus. E aqui ele diz que esta graça e apostolado é recebido por intermédio dele. E que isto se pode estender, e esta é
missão que Paulo agora cumpria, de estender esta graça e esse apostolado a todos aqueles que ele pudesse explicar e pudesse entregar esta bênção. E ele explica aí na sequência, se você queira pode ler, como ele anelava estar com os romanos, para poder explicar a eles sobre esta graça, sobre este apostolado, sobre esta boa nova, o evangelho de salvação através de Jesus. E ele chega no versículo 16 com a declaração que seria a coroa para todo este tema. Este versículo 16 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui, Paulo dava a resposta universal que todos nos fazemos. Como poderei ser salva da minha iniquidade, do meu pecado, desta escravidão que vivo debaixo de vícios e de atitudes que eu sei que não estão bem, mas muitas vezes não consigo me libertar? E a resposta está aqui. O poder de Deus é o Evangelho. Ele diz que ele não se envergonha de necessitar de Jesus, desta boa notícia de salvação, para poder ser liberto de coisas que causavam vergonha na sua vida. Ele usa esse termo, vergonha, porque mais adiante nós vamos entender em outros vídeos que vamos estar fazendo sobre este tema, que existem atitudes que caímos em erro e praticamos que nos dão vergonha. E aqui ele diz que ele não se envergonhava deste evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o grande detalhe aqui. E isto eu gostaria de deixar para você neste dia. Não importa quantas vezes você vá a uma igreja, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, ou quantas orações, ou rezos, ou quanta entrega sua no sentido de dizer que é um homem ou uma mulher piedoso e que servem a Deus. Isto não é o que traz a salvação. Segundo a Bíblia, a salvação ela vem quando eu creio no Evangelho, creio nesta obra que Jesus realizou ao vir nesta terra e se fazer homem pela descendência de Davi, para viver aqui como um homem e levar a humanidade a poder, através da ressurreição dele, voltar a estar em intimidade e comunhão com o Pai. Isto é o caminho da salvação. Necessitaremos congregar, necessitaremos estar junto com aqueles que também conhecem e reconhecem esta necessidade, para que possamos nos fortalecer e ajudar-nos. Mas estar aí não é segurança de que eu estou no reino já como uma filha de Deus. A certeza disso é somente quando eu creio. E isso é o que Paulo está dizendo, que este poder se manifesta e é derramado sobre a vida da pessoa que crê. E o versículo 17 do capítulo 1, ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui nós temos uma outra sequência de palavras que necessitamos entender. Nós entendemos aqui que ele fala que a justiça de Deus. Existem coisas que nós estamos vivendo e efetivamente são injustas. Existem situações em que estamos dentro das nossas casas, com os nossos familiares, talvez em um ambiente de trabalho, ou mesmo em uma universidade, em um colégio, com amizades ou no mundo,
E de alguma forma, muitas vezes, nós somos encontrados debaixo de injustiça. E que sim, não estão fazendo o justo, não estão fazendo o que é correto para as nossas vidas. Porém, o que Deus nos alerta é que Ele sim é o justo juiz, é o que tem esta potestade, este poder para operar justiça. E isto nós necessitamos estar atentos. Por quê? Porque às vezes nós nos perdemos e nos preocupamos tanto pelas injustiças que nos fizeram, que não somos capazes de confiar e descansar em Deus. Necessitamos entender que esta palavra ela tem o poder da palavra de Deus e de ser a expressão legítima da vontade dele. E ele diz aqui que esta justiça de Deus se manifesta através do Evangelho. E como dizíamos, o Evangelho é a boa nova. Jesus é o nosso Evangelho, a nossa boa notícia. E aqui é onde eu necessito pôr a minha fé, crer. E ele disse que fé em fé. Por quê? Porque a fé ela pode sim ser aumentada. Começávamos esse vídeo cumprimentando a você com a graça e a paz multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Se você segue lendo este texto em 2 de Pedro, você vai encontrar que ele diz que se multiplica a fé pela virtude, e ele dá uma sequência onde sim nós podemos multiplicar nossa fé. Porém, aqui ele diz que está escrito que o justo viveria por fé. Quem é o justo? É a pessoa que decidiu viver debaixo dos princípios que Deus ordenou, para que ele pudesse praticar esta justiça de Deus e ser chamado justo. Um injusto é o contrário, é uma pessoa que decidiu fazer as suas próprias leis e viver segundo o seu próprio entendimento e a sua própria vontade, segundo os seus próprios conceitos e valores. E esta pessoa normalmente está vivendo debaixo de uma perversão e de uma total injustiça com todos os que estão em volta no seu convívio. E é importante um parênteses aqui. Se você vê em Apocalipse, no capítulo 19, versículos 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegada às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Primeiro, a Bíblia, quando se refere aos santos, ela se refere às pessoas que estão separados. Santo é ser separado. Separados para o Evangelho, separados para viver os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Estes santos, eles devem atuar com justiça. E cada um destes atos de justiça são como vestimenta de linho fino que ele se vai vestindo para estar como noiva preparada para o dia das suas bodas com o Cordeiro, Jesus. Interessante. Esta simbologia, essa comparação tem muito para entendermos, porque em todas as culturas, se você observa, quando nós falamos em um matrimônio, há uma extremada preocupação da noiva em qual vestido vou usar. E todos os que estão assistindo a esta boda sempre colocam uma atenção especial para o vestido da noiva. Quando a noiva vai chegando e vai entrar ao lugar onde está sendo realizada esta boda,
todos colocam a atenção no seu vestido. E é um ponto alto da festa como a noiva está vestida. Podem haver aí os pais, as mães, os padrinhos, o próprio noivo, mas a atenção redobrada é para o vestido, vestimenta que a noiva traz posta. O que Deus está dizendo é: se nós não somos pessoas que fazemos atos de justiça, se não estamos atuando com justiça, nós não estamos nos vestindo como uma noiva preparada, ataviada e pronta para estar no dia das bodas. É como que imaginássemos uma noiva, e se isto é o vestido, se não tem, é como se eu esteja nua, sem roupa, para o dia da minha boda. Isto seria a maior vergonha que uma noiva poderia passar. Chegar sem roupa, ou pior ainda, com uma roupa suja, toda imunda, que é como ele classifica quando andamos em paixões loucas, em desejos desordenados, com uma mente depravada. Ele associa isso à imundície. Então, ninguém gostaria de ver uma noiva chegando como uma mendiga, como uma pessoa que é da rua e que está com as suas roupas rasgadas, sujas, fedendo. Isso não é a forma como uma noiva deveria se apresentar. E isto é o que Deus nos está ensinando, que nós devemos nos estar preparando de fé em fé. Pode que as coisas não estejam como deveriam. Pode que você esteja debaixo de muita injustiça neste momento. Pode ser que estejam acontecendo coisas que você não entende. Pode ser que você esteja num lugar que talvez você ache que não deveria ser aí. Pode ser que a sua expectativa, o seu sonho seja muito maior do que o que realmente você vive hoje. Mas isto não pode, de forma alguma, impedir que você reconheça que Deus é justo, e chegará o dia da ira e do justo e verdadeiro juízo de Deus. Ele operará com justiça. Em Salmos diz que a justiça é o cimento, é o fundamento do trono de Deus. O amor e a graça podem até variar, mas a justiça não. E se você ver mais adiante também, nós vamos entender, ele diz que ele não faz acepção de pessoas. Então Deus atuará com justiça, seja você apóstolo, bispo, pastor, evangelista, um membro de igreja, seja você uma pessoa mundana que vive sua vida desordenada, a mesma justiça que é a palavra de Deus através dos ensinos dele na palavra é o que será utilizado para este grande dia do juízo. Por isso nós estamos neste tempo trazendo este entendimento para que todos nos preparemos e que deixemos o que seja necessário deixar, que nos limpemos, que lavemos, tiremos estas roupas sujas e nos vistamos com roupas de noiva para estarmos preparados. E na sequência ele coloca algo interessante. Tudo isto para que estão vivendo em linha com o que Deus manda, que por fé em fé e por crer nessa justiça e confiar em Deus, estão também sembrando e plantando atos de justiça. Porém, existe o outro lado da moeda. Veja o que ele diz no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui nós temos pessoas que sim, deliberadamente estão cometendo atos injustos e ainda explica que estão detendo a verdade, como quando você sabe que aquilo que estão dizendo não é a verdade,
mas porque a pessoa tem talvez o poder aquisitivo naquele momento, ou talvez está numa posição de autoridade sobre a sua vida, utilizam estes artifícios, como ele diz aí, para deter que a verdade se manifeste. Isto causa ira em Deus. E Deus demonstra essa ira desde os céus. Talvez nós somos a geração que mais possamos testificar da verdade deste versículo. Não sei se existiram gerações que viram tantos desastres, tantas coisas que não têm explicação na natureza e no mundo, onde Deus, através do seu poder, demonstra que não está de acordo com as atitudes e com as práticas que são realizadas nestes territórios geográficos. E Deus envia a ira, mostrando o seu furor, a sua ira, a sua rejeição destas atitudes, para provocar a que os homens parem, analisem e cheguem a este verdadeiro arrependimento. Porém, infelizmente, nós vemos que muitas vezes, ainda com tudo o que está acontecendo, que até a mesma notícia falam de como aconteceram feitos e que a pessoa, antes de acontecer aquilo, havia de alguma forma debochado de Deus e da sua palavra. E a partir daí vieram estes juízos. Mesmo a notícia anunciando, muitas vezes as pessoas não entendem. E aqui nós vamos para a conclusão no versículo 19 e 20, ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Com esta palavra, nós terminamos esta meditação, este vídeo que estamos entendendo sobre a justiça, a injustiça, o evangelho, o ser um homem e uma mulher enviado por Deus para anunciar isto e também levar essa boa notícia, esta oportunidade de arrependimento e de salvação para aquele que desconhece, e principalmente o sermos servos de Jesus, que nos pode indicar este caminho. Aqui diz que será indesculpável, guarde esta palavra. Não haverá desculpa quando estivermos diante de Deus, na sua presença naquele dia, o dia da ira e do justo e verdadeiro juízo de Deus. Não haverá desculpa, porque as obras feitas por Deus, desde a fundação, desde o início, falam através da sua grandiosidade, da sua potestade, da sua complexidade, dão testemunho de que Deus é o único que tem divindade, poder, atributos e é soberano sobre tudo e sobre todos. E isto é o que nós queremos deixar para você neste dia. Que você possa tomar em conta o alerta que Deus nos está entregando nestes dias, para que não possamos deixar esta brecha ou esta oportunidade de que por aí sejamos agarrados de surpresa no dia deste confronto diante de Deus, aonde Ele nos dirá: não existe desculpa. Você poderia ter observado e reconhecido e percebido quem sou eu, mas você não fez. E por isso, o castigo será algo muito mau. Porém,
Se nós aproveitamos esta oportunidade e nos submetemos como servos, aceitamos este chamado para sermos enviados a anunciar a todos aqueles que conhecemos e decidimos que sim, nós seremos tocados por este evangelho, separados por ele. Vamos decidir não viver mais como vivíamos, com talvez as amizades e as atitudes e as coisas e as obras que fazíamos, e que agora nós passamos a viver em linha com aquilo que Deus manda, para que possamos neste dia sermos encontrados fiéis e recebermos a vida eterna, a imortalidade tão buscada. Tantos estão gastando milhões para, diz que, conseguir transformar-se em pessoas imortais, quando o único que nós necessitamos para sermos imortais é crer no Evangelho de salvação de Jesus, através da sua obra redentora na cruz e da sua ressurreição dos mortos. Ele nos dará a imortalidade, a graça, a honra e a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.